Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal que tem como objetivo letrar você, ensinar você sobre todos os pilares, todos os hábitos de vida saudáveis que pode ajudar você a gerenciar o seu processo de envelhecimento. Eu já fiz aqui, já trouxe para vocês, comentei várias vezes, que um dos fatores que eu utilizo, dos critérios que eu utilizo para ter as minhas sacadas de que tema eu vou trazer, sobre o que eu vou falar, é ler os comentários que fazem abaixo. Mas o vídeo de hoje não é sobre comentários, até porque eu já fiz um vídeo aqui falando sobre vitamina C, mas recentemente, assistindo uma das minhas séries preferidas na TV, que é o The Resident, eu vi lá um caso de escorbuto, ou seja, é um seriado aí que acontece num hospital, alguns médicos residentes cuidam de pessoas, e agora eu estava numa temporada onde estava mostrando a pandemia da Covid-19, né? E aí os médicos atendendo alguns pacientes e chegou lá um caso de escorbuto. Pensei, olha aí, um tema legal para a gente falar, por quê? Porque o escorbuto, que a gente já vai explicar o que é aqui, escorbuto é visto como algo do passado, como algo curado, algo que não tem como voltar mais, que nos tempos atuais ele não pode mais existir. E aí é que tá, a gente tem que estar atento porque, embora não seja algo mais tão comum como era no passado, não é algo que está erradicado da face da Terra e muito menos com o estilo de alimentação que a gente vem percebendo que está sendo praticado. Ao mesmo tempo, pensei em falar sobre isso por conta de algum sentimento aí de muitos pacientes que sentam na minha frente, né, no meu consultório, revoltados com o médico que está atendendo ele, porque existe sim, infelizmente, né, uma visão por conta de muitos colegas médicos que vitaminas e minerais não são importantes, que a gente não deve avaliar isso no paciente, que a gente não deve suplementar. Alguns comentários assim, né, falando, olha, tomar suplemento, vitamina é só para fazer um xixi mais caro, né? Já ouvi muitos colegas falando sobre isso, desprezando a importância das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes no corpo, né? E levantando a bandeira de que a única coisa que é importante é o medicamento, né? Como se o corpo sentisse falta de medicamento. O corpo ele sente falta de elementos naturais e uma vez que falte alguma coisa ou que tem excesso de outras, aí se manifesta a doença e, portanto, o medicamento começa a ser necessário ou não, né? Que às vezes nem assim medicamentos são necessários, mas enfim. Então, para esse pensamento de que vitamina não é importante, a gente vai entender um pouco da história do escorbuto e de como assim uma vitamina não é importante, né? 2 milhões de marinheiros morreram, estima-se que 2 milhões de marinheiros morreram por uma doença causada apenas pela falta de uma vitamina. E qual é essa vitamina que a gente vai falar hoje? A vitamina C ou ácido ascórbico. E para a gente começar o vídeo aqui, que está um pouquinho de história, tá? A gente já aprendeu lá no colégio sobre as navegações, todas as descoberta do Brasil, como é que aconteceu, né, por navegações. Só que é muito fácil hoje, em 2025, a gente imaginar fazer uma viagem longa, né? A gente pensa assim, por que não? Qual o problema? Vou pegar meu barco, vou botar um frigobar ali dentro, vou botar comida e tal. Sim, mas vamos tentar fazer uma reflexão de como era isso na época das caravelas, na época em que não tinha tecnologia, o próprio navio não tinha radar, ele viajava, o marinheiro olhava para as estrelas, navegava olhando para as estrelas, então não tinha como armazenar comida não perecível, quer dizer, comida perecível, só conseguia armazenar comida perecível e ainda por cima por um período, né? Porque a comida estragava e muitas das navegações duravam meses. Uma das coisas que foi fundamental para aumentar o tempo de distância das navegações, pasmem, foi o conhecimento da batata. Olha aqui, ó,
Como assim a batata, o conhecimento? Sim, a batata, os primeiros registros da batata, da existência da batata, são datados de 8.000 anos antes de Cristo, no Peru. Mas a batata efetivamente só chegou na Europa no ano de 1570, tá? 1570. E foi com a batata, um alimento que tinha maior tempo de apodrecimento, né? Demorava para estragar a batata, e um alimento muito rico em nutrientes, né? Muito nutritivo, a batata ela permitiu o aumento do tempo de navegação. Os marinheiros se aventuravam muito mais. Só que o que aconteceu? Com isso, com o aumento do tempo de navegação, começou a se conhecer um padrão de uma doença que até então era novidade e que foi uma doença então inicialmente descrita por marinheiros, né? Mas não é qualquer marinheiro, marinheiros de longas viagens que começavam a apresentar manifestações de uma doença terrível e que facilmente levava à morte, doença que foi chamada de escorbuto. Mas foi chamada de escorbuto depois que se descobriu a causa dessa doença. Foi uma doença que, como eu disse, entre o século XVI e XVII, matou mais de 2 milhões de marinheiros e muitos relatos de navios que tinham a sua totalidade de marinheiros mortos, ou seja, navios que eram encontrados depois no mar e quando se subia no navio se encontrava todo mundo morto, não tinha sobrado absolutamente nenhum marinheiro. Olha que coisa incrível, né? Que coisa assombrosa para a gente pensar nos dias de hoje. Inclusive, tem um relato de um trecho que eu vou ler aqui, ó, livro da Medicina Náutica de 1820. O cirurgião da Marinha, Usher Parson, escreveu sobre a doença escorbuto, como era a manifestação descrita pelo médico da época. As gengivas ficam moles, lívidas e inchadas, tendem a sangrar pelo menor motivo e se separam dos dentes, deixando-os frouxos. Mais ou menos na mesma época, as pernas incham, ficam brilhantes e logo apresentam úlceras fétidas. As mesmas aparências ocorrem em outras partes dependentes do corpo. No início, as úlceras assemelham-se a bolhas pretas que se espalham e expelem uma substância escura. Essas úlceras aumentam, ocorre sangramento no nariz e na boca, todas as evacuações do corpo se tornam intolerantemente fétidas, a morte fecha a cena. Olha que coisa, o jeito triste que as pessoas morriam. Aí o que aconteceu? Por muitos períodos, né, não se identificava o porquê, simplesmente sabia que isso era uma patologia muito comum em marinheiros e a gente tem então um marco na história que foi quando a causa, né, se descobriu a causa do que veio a ser chamado então de escorbuto. A gente está falando do ano de 1747, quando o cirurgião escocês chamado James Lynch, ele então descobriu que o que estava acontecendo no corpo dessas pessoas nada mais nada menos era do que ausência de vitamina C, ou ácido ascórbico também, né? Codinome da vitamina C. Que por conta da ausência da vitamina C, algumas alterações metabólicas passavam a acontecer no corpo dessas pessoas, alterando principalmente a estrutura dos vasos sanguíneos, da parede capilar, das artérias, das veias, por isso das úlceras, por isso da alteração da circulação, com sangramento no nariz. O que eram aquelas fezes escuras e fétidas descritas no livro de Medicina Náutica? Era sangue, porque quando você sangra por dentro e esse sangue sai pelo intestino, ele vai sair literalmente com um cheiro podre, por isso que tinha esse cheiro fétido descrito no livro. Então, o escorbuto passou a ser conhecido e tratado, porque é muito fácil tratar uma doença dessa, simplesmente você tem que oferecer vitamina C para o corpo e a doença ela começa a entrar em remissão
imediatamente. Em poucos dias essa pessoa está curada. Agora, a partir dessa descoberta, obviamente, vieram as tentativas de favorecer a oferta de vitamina C durante as longas navegações, coisa que foi o maior desafio da época, muito difícil, uma vez que os alimentos ricos em vitamina C são altamente perecíveis e, portanto, ficava difícil, porque na época não se tinha o domínio, como hoje, né, a indústria farmacêutica, a indústria do suplemento, consegue colocar a vitamina C numa cápsula que pode durar meses, né? Naquela época não existia menor conhecimento sobre isso, então se criavam algumas formas de pastas cítricas que os marinheiros levavam, iam utilizando ao longo das navegações e deu certo, porque a partir daí nós tivemos uma diminuição expressiva dos casos de escorbuto. Mas como eu disse, isso não é algo que está extinto, né, da face da Terra. O escorbuto ainda é uma doença que sabe-se que existe, não é comum, mas hoje em dia nós estamos evidenciando mais pacientes com escorbuto, principalmente por conta de uma coisa chamada cirurgia bariátrica. Por quê? Veja bem, o escorbuto ele pode acontecer após 30 dias de uma dieta com menos de 10 miligramas por dia de vitamina C. Para você chegar numa dieta de menos de 10 miligramas por dia de vitamina C, você precisa estar numa dieta muito ruim. E que muitas pessoas já têm essa dieta ruim. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas passam a comer uma alimentação que a gente chama de paladar infantil. Muitas pessoas têm o famoso paladar infantil, que é a comida onde você come macarrão, você come lasanha, nuggets, biscoito recheado, torrada, pastel, uma alimentação totalmente processada, refinada, onde realmente ela é extremamente pobre em nutrientes, né? Principalmente as nossas crianças hoje estão comendo isso. Aí você pode falar assim, Samuel, mas eu vejo que no pacote das farinhas fala lá que ela é enriquecida com ferro, com ácido fólico, com vitamina C. Gente, vamos lá, vamos ser inteligentes, né? Olha só, quanto custa um pacote de massa? Quanto custa um alimento processado? É muito barato. Então, esse tipo de enriquecimento que é feito ali, colocando algum tipo de vitamina, obviamente é uma vitamina de uma capacidade absortiva ridícula, né? Por quê? Porque é barata. São vitaminas extremamente baratas que não são queladas, que não são de alto poder de absorção. Então é quase que a mesma coisa que não comer nada. Mas o mínimo que tem ali talvez fosse suficiente, então, para muitas pessoas não entrarem no nível de deficiência. O que é a cirurgia bariátrica? É quando é retirado do paciente muito do seu poder de absorção de alimentos, né? Não é à toa que o paciente bariátrico, o que é bariátrico? Até para explicar, né? Talvez algumas pessoas não saibam. Cirurgia bariátrica é a cirurgia de redução do estômago para obesos, né? Buscando emagrecimento. Então é muito comum que esse paciente ele entre em deficiência nutricional. A mais importante delas é a deficiência de vitamina B12, mas também de ferro e de outros minerais e, por que não, também a vitamina C. Então existem relatos descritos de pacientes bariátricos que apresentaram quadros de escorbuto. E isso é importante entender porque, como é algo que não é tão comum, muitas vezes o cérebro do médico já não está pensando que existe o escorbuto. Então pode estar frente a um paciente com alguma manifestação de escorbuto e não pensar, não se dá conta, porque realmente não é algo comum no dia a dia. Uma das principais, a gente chama na medicina assim de hipóteses de diagnóstico diferencial, que a gente tem que estar ligado, são as vasculites, as doenças vasculares. Por quê? O escorbuto muitas vezes vai se manifestar no início da doença, a primeira manifestação, como uma vasculite. Tá? Então fica aí a dica para colegas médicos, nutricionistas, né, da gente sempre ter esse cuidado em relação à vitamina C. Até porque esse cuidado ele tem um motivo. Nós vamos entender aqui por que é que nós temos que absorver, temos que consumir, nos nutrirmos com vitamina C. Aqui é um detalhe importante e a gente vai falar sobre uma enzima chamada L-gulonationa.
lactona oxidase. O que essa enzima faz? Essa enzima, ela transforma o ácido glicurônico ou glucurônico em vitamina C. Então existe uma enzima endógena do corpo que transforma ácido glicurônico em vitamina C. Essa é a enzima. Só que essa é uma enzima exclusiva de animais carnívoros. Animais carnívoros, eles não existe vitamina C na carne. Olha como o corpo é sábio. Não existe vitamina C na carne. Então o que acontece? Os animais carnívoros precisam produzir vitamina C dentro do próprio corpo. E uma enzima faz isso, que é a L-gulonolactona oxidase. É um trava-língua. Falar rapidinho 3 vezes isso aqui é um trava-língua, tá? Então, como nós, seres humanos, não temos essa enzima, nós precisamos da ingesta da vitamina C, tá? Então, a vitamina C, que começou em 1747 a ser trazida como importância simplesmente para não desenvolver uma doença causada pela carência dela, ela voltou a ser muito falada no ano de 1970 por Linus Pauling, que foi aí considerado, né, o pai da vitamina C moderna, quando ele lançou um livro falando sobre a vitamina C e a prevenção e cura dos resfriados comuns através dela. Nesse momento, a vitamina C deixou de ser conhecida apenas como uma vitamina anti-escorbuto e foi conhecido todo o poder antioxidante da vitamina C. Então ela começou a ser conhecida realmente como um controlador do estresse oxidativo, né? Diminuindo radicais livres, que é o que faz um antioxidante. Então a vitamina C voltou para os holofotes e até hoje a gente não tem uma definição exata de o que seria um tratamento, né? O que o corpo humano precisa, qual é a dose de vitamina C ideal para diminuir o estresse oxidativo. Você tem uma ideia, Linus Pauling, ele tomava por dia 18 gramas de vitamina C, tá? Ele faleceu com 93 anos de idade. Viveu muito, viveu bem, mas eu não acredito que precise tomar 18 gramas de vitamina C, né? Isso é uma questão muito individual também, porque se eu estou avaliando ela como efeito antioxidante, eu defendo a ideia de que a quantidade de antioxidante que eu preciso dar para um paciente depende do estilo de vida dele. O estilo de vida dele é um estilo muito oxidativo, pró-oxidativo? Bom, então eu preciso antioxidar esse paciente e, obviamente, nas minhas terapias de prescrição, eu não uso a vitamina C como o único antioxidante. Eu vou colocando junto com outros, como o resveratrol, astaxantina, licopeno, enfim, né? Existem vários antioxidantes conhecidos, a vitamina C, ela talvez seja aqui só o primeiro deles e o mais antigo e famoso por conta do Linus Pauling, que escreveu esse livro aí. Então, eu trouxe aqui um pouquinho hoje, né, um pouco da história da vitamina C, de uma doença que matou milhares de pessoas, que hoje, graças a Deus, já não tem mais esse poder, né, dizimador, mas que a gente tem que ficar atento porque alimentação com vitamina, alimentação que entrega para o corpo o que ele precisa é uma alimentação natural e não uma alimentação processada. Existe uma enorme diferença entre alimento e produto alimentício. Quanto mais você botar alimento na sua vida, menos você terá a chance de apresentar sintomatologia, patologia por desnutrição, que nada mais é, né? O escorbuto é uma doença desnutricional. Faltou um mineral sequer no seu corpo, já pode desencadear um erro metabólico em cascata, em sequência, que pode culminar muitas vezes em doenças perigosas. Então, eu espero que tenham gostado um pouco da história das batatas e da vitamina C. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novas mensagens, alerta de novos vídeos toda semana aqui para você sobre saúde. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal.
Fica aqui o meu muito obrigado.